Oi Gêmeos, tudo bem? Esse é o canal Arte Intuitiva, sou a Yuli. Que bom ter você por aqui. A gente vai para mais uma leitura do canal. Hoje, na sua energia de ar, energia de Gêmeos. Vamos ver o que essa nova temporada da tua vida reserva para você. Eu começo sempre me conectando com meus guias, anjos e arcanjos. Meu anjo da guarda, Zuquiel. Peço que ele ilumine a minha mente e a minha comunicação para que eu possa, com clareza, te trazer um direcionamento com essa mensagem. Vamos ver o que as cartas têm para falar para você nesse momento? Por gentileza, tarô, qual a mensagem para o coletivo de Gêmeos? Abrindo a mesa, abrindo a energia, abrindo o baralho. A força. Nove de paus. Cinco de copas. Nove de ouros, 9 de pentáculos. Seis de ouros no fundo do baralho, 5 de ouros, 10 de paus. A energia do coletivo de Gêmeos, a mesa fala que está girando em torno das conexões. Aqui tem um pouco de algo mesquinho na sua energia. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que a gente vai decifrar profundamente isso aqui e não ficar só nesse processo mais desafiador, que é o que está sendo apresentado nesse primeiro momento. Aqui com a roda, com a carta da força, eu vejo que tem uma chama muito forte interna sua se direcionando para um novo momento da sua vida. E isso não fica claro, não é como se você estivesse lendo a vida da maneira óbvia. Você se conecta com uma energia que você se deixa guiar. E por muito tempo, essa mensagem tinha que ser passada para frente, só que você se limitava. Então, o que reflete para você hoje é o que vai refletir para as outras pessoas. Isso tá vindo totalmente no canalizado, tá? Eu entrei aqui na leitura e nesse momento eu não tô conectada diretamente com as cartas. Na verdade, eu comecei a me conectar com a chama da vela aqui. E isso me trouxe a energia da força de um lugar diferente. De um lugar de certeza, de confiança e de permitir que a palavra seja trazida à tona aqui nesse momento sem tentar controlar o que está precisando ser dito para você. Mas vamos lá que eu vou tentar trazer isso como algo que seja mais palpável. Afinal, essa leitura tem que fazer sentido para você. Esse processo que você tem de firmeza, de trazer a palavra, de confiar, de utilizar a ferramenta da fala e da sua existência de uma maneira mais guiada, e não tão necessariamente baseada no que é fato, no que é óbvio, no que deve ou não fazer sentido para você, traz um processo de muito sofrimento, porque talvez quando você tentou fazer isso, talvez isso na sua infância também foi de alguma maneira cansativo. Você acabou passando por processos que dificultaram esse aspecto a vir à tona, tá? E aí, consequentemente, só um minutinho, gente, é que eu tenho um gato e tem um bichinho aqui, ele vai querer pular na mesa e vai dar ruim com essa vela. Yang, vem, meu filho. Eu vou apresentar pra vocês. Esse é o Yang, gente. Esse gato peito aqui. Esse safado que não dá um tempo. Então, pronto, tirei da mesa para conseguir continuar conectada aqui.
O que acontece? Esse aspecto de vocês, né, de canalizar mais a experiência em vez de tentar trazer tudo tão à tona, é algo que já se tornou um pouco rígido para você, um pouco difícil de utilizar, de confiar, de ser assim, por conta de inúmeras vezes que você já tentou fazer dessa maneira e acabou saindo prejudicada com isso. Então eu vejo muito sofrimento em relação a esse processo, sabe? Até essa questão de domar ou não as coisas que vêm do seu mais profundo eu, sabe? Da sua chama interna. Tudo isso acaba sendo bloqueado, mas no fim das contas é necessário que você vivencie um processo de autenticidade, de conquista, de ter na vida a experiência que você espera ter de uma maneira mais satisfatória. Então, algum processo vem a acontecer aqui com você, nesse próximo momento da sua vida, para isso se desenrolar. Eu vou trazer uma mensagem do oráculo porque muitas informações foram entregues, mas não consigo enxergar muito bem aonde todas elas se conectam. Então, eu quero trazer mais clareza para a mesa, tá bom? Portão dos Insights. Centro energético frontal, a sua mente. Você confia na sua sabedoria interior? Procure entrar em sintonia com a sua intuição para poder obter insights e respostas profundas e transformadoras. Você pode sentir medo da rejeição e de que suas ideias não sejam aceitas. Utilize o discernimento para transformar sua intuição em sabedoria. Bons insights, autoconhecimento, autoconsciência, na verdade, e intuição é o lado luz desse processo. Sombra, perder-se em devaneios, medo da rejeição. Eu gero poderosos insights por meio da minha intuição. Então, realmente é esse processo que eu estava falando para vocês. Como que você consegue dar vazão para sua sabedoria interior? Em que momento você começa a sentir medo e acredita que isso não possa ser realmente utilizado de uma maneira grandiosa na sua vida? Quando você projeta, quando você inicia o processo de entrega, de cocriação e de viver a sua vida de um lugar alinhado, e você pensa em ser aceito ou não pelo outro, isso já sabota totalmente o processo, invalida a sua intuição e a sua sabedoria interna, que é necessária ser compartilhada com o mundo. Por isso, é importante, Gêmeos, que você fique atento, atenta a esses momentos. Gente, a vela aqui tá fumegando. Vocês estão vendo de cima, então vocês não conseguem ver, mas tá com mais de 4 dedos de altura. Então, assim, tem muita conexão espiritual nessa mesa. Vocês trazendo isso para a realidade de vocês. E se vocês ficarem também um processo de devaneio aqui, tá? De vocês meio que darem uma viajada, tem hora. O que eu digo? É sair do agora, sabe? Porque o que eu sinto com a energia aqui? Ela me leva muito longe, onde eu consigo coletar muitas informações para trazer aqui para vocês. Só que parece que eu vou entrando num processo meio de sono, e se eu bobear, eu vou pensar coisa que não tem nada a ver com nada, sabe? Se eu não ficar bem atenta, se eu não estiver bem conectada aqui com o meu propósito de passar essa mensagem para vocês, é isso que eu sinto, Gêmeos. Então você pode se sentir assim também nesse seu processo de vivência, nesse novo momento que você vai encontrar, tá? A mesa aqui, ela não tem tempo, afinal o tempo ele é uma ilusão, né? A linearidade, o tempo linear que a gente acha que existe, ele não existe, né? Então isso pode se encaixar com você no momento especial que você encontra essa leitura. Pode até acontecido e você tá tomando ensinamento, insight disso agora, ou possa vir a acontecer e você já vai se recordar dessa leitura e tá mais alinhado com o processo para conseguir manter a sua presença no aqui e no agora. Tá bom?
Clarifica, por favor, a força. Agora eu tô com o tarô de Crowley aqui, tá? Ele é mais profundo. Princesa de Espadas. Oito de Espadas. Ó, vamos lá. Eu senti isso aqui. A chama da vela baixou. Gêmeos, esse seu processo que está correlacionado à maneira qual você se conecta com os seus instintos, com os movimentos mais ardentes da sua vida, conectado à espiritualidade ou a intenções ou a movimentos que te levam para a criação de questões artísticas, de questões criativas, de gerar uma nova coisa na sua vida, seja o que for, de dar impulso à chama criativa que faz você co-criar as coisas da sua vida. Criatividade não está só relacionada à pura arte, né? Música, desenho, pintura, mas sim a criatividade de criar qualquer coisa que seja. Você ser capaz de ser criativo dentro da sua existência, da sua vida, para materializar questões mais criativas, mais alinhadas. Essa magia sua, né, essa magia que habita em você, ela tá tomando espaço como uma coisa jovem que vem acompanhar você nesse novo momento, tá bom? Então você se sente capaz de ser mais minucioso, mais detalhista com tudo que venha a acontecer na sua vida, principalmente coisas que você faz pela primeira vez, inícios que você começa, coisas que você se dedica que antes você não fazia, momentos de inspiração, quando você se propõe a fazer algo que você nunca fez antes. Todos esses momentos que estão ligados a início, principalmente a questões que você não sabe como fazer e faz, coisas que você ainda não tem total domínio, estão ligadas a essa questão do seu impulso interior. Para algumas pessoas isso pode carregar um teor da questão da adolescência ou até da infância, tá certo? Mas o principal disso é que isso que está sendo transformado no momento, a sua conexão com a sua magia interna, com o seu magnetismo interno e com a sua capacidade de voltar no passado, digo da sua infância, da sua adolescência, e lapidar algumas questões. Vamos lá, você tem a idade que você tem agora e tem um aspecto da sua infância e da sua adolescência que é trabalhado, que é carregado, que é conectado com os seus impulsos. A adolescência, a infância, às vezes muito ligada também à descoberta da sexualidade, consequentemente da criatividade, que são as duas energias que se correlacionam. E aí agora, depois de mais velha, mais velho, você tem a oportunidade de novamente lapidar isso, tá? Isso eu não tô dando uma forma específica porque pode ser de um jeito, de outro para você, mas vou trazer um exemplo que é bom, porque daí você entende realmente o que eu estou falando, para não ficar tão simbólico. Quando você era adolescente, você acreditava que não seria possível utilizar uma coisa que você gostava de fazer para ganhar dinheiro, ou que você não deveria perder tempo com essas coisas, não precisa nem ser ganhar dinheiro. Você era muito bom em desenho, você era muito bom em pensar sobre o futuro, você era muito bom em construir coisas, e na sua infância isso não foi tão bem utilizado, foi distorcido. Depois de velha, você parou de fazer isso. Isso faz falta para sua essência. Então agora, nesse momento, você vai resgatar isso, você vai voltar a construir coisas, você vai voltar a pensar sobre o futuro de maneiras criativas, você vai voltar a pintar. Então você volta com esse hobby, você volta com esse simples sentir, não precisa nem talvez às vezes ser uma coisa prática, pode ser uma coisa que está conectada à sua mente e à sua energia, sabe, à sua alma. E você passa de novo por esse processo para
acomodar esse ensinamento de uma maneira diferente. Existe interferências externas aqui. Não vejo que seja de pessoas. Não vejo que seja de situações fora de você. Clarifica. Só um minuto. Pode ter uma figura assim, uma figura com uma energia feminina muito alta. Não precisa ser uma mulher, mas uma energia que carrega energia feminina, né? E também uma pessoa espiritualizada ou uma pessoa muito misteriosa que você não consegue desvendar 100%, mas ao mesmo tempo que essa pessoa tem algumas coisas misteriosas que você não consegue compreender 100%, e ela seja mais voltada para aspectos mais místicos, quem sabe, ainda assim ela é uma pessoa muito terrena, que tem uma energia de terra muito forte, tá certo? Que carrega essa energia do elemento terra, então é uma pessoa muito concreta, uma pessoa talvez que tenha muita questão, a questão material muito bem estabelecida, que talvez traz esse domínio para sua vida também, ou que tem um repertório interno muito nu e cru da realidade, mas ainda assim ela flerta um pouco com critérios que trazem um mistério acerca dela, né? Mas isso muito conectado com o poder também. Isso, a figura dela é um ser poderoso na sua vida, na sua realidade. E ela pode trazer um pouco de insatisfação em alguns processos que realiza, algumas coisas que estão correlacionadas a você, te traz um pouco de desapontamento com essa conexão. Então ela é um pouco rígida e em alguns casos essa energia traz uma interferência, tá bom? Mas você não precisa se preocupar tanto com isso. Só que sendo uma pessoa ou sendo de dentro da sua cabeça, é um personagem, é uma situação, é uma ideia que vem para te levar para uma construção maior, tá? Então não vamos nem entrar muito em detalhes. Em alguns casos essa figura vai ser real, né? Em outros casos essa figura vai ser dentro da sua mente. O que essa figura faz dentro do processo que você vivencia nesse momento? De todo aquele começo que eu estava te dizendo. Ela atormenta o seu lado sombra, que te convida a ficar devaneando sobre a vida, perder o seu foco e construir mais medo de rejeição. Então, se existe uma pessoa que te fomenta o medo da rejeição, ou se toda vez que você lembra que sofreu muito com alguns processos, você acaba não querendo tentar de novo por medo da mesma rejeição, né, de não ser aceito, de não ser acolhido, de ser podado novamente nessas questões que eram importantes para você e que agora você está tendo a oportunidade de executar de novo, se liberte disso, não dê atenção. Como que você pode fazer isso? Trazendo mais luz para os seus insights, para aqueles pensamentos que você tem do nada e que trazem respostas, tendo mais autoconsciência. Então, ter consciência da própria consciência, a autoconsciência. Então, como que a minha consciência está funcionando, o que ela me conta, qual os repertórios que ela carrega, e também observando mais a sua intuição, cada vez mais se conectando com esses pilares da sua vida. Então, toda vez que você se sentir afrontado por essa energia desafiadora, você pode se conectar com a energia de que os seus insights, as suas iluminações que você recebe ao longo do dia na sua cabeça, eles carregam uma intuição muito poderosa. Dê ouvidos a isso, ok? Clarifica o 5 de copas. Esse momento de maior fragilidade emocional, dessa dificuldade, desse desdém emocional que você passou por você ou por outras pessoas, ele tá se afastando, tá havendo muito movimento em relação a isso.
vai melhorar as coisas para você, tá, Gêmeos? Você vai sair desse processo mais debilitado que você ficou até então, o que você estava passando, de ficar triste, de não ter muita satisfação com os seus processos, de sentir que um pedaço seu talvez ficou preso lá no passado e estava bem complicado de trazer ele à tona. Então, todos os cavaleiros aqui, eles estão trazendo esse resgate para esse lugar mais vivo da sua experiência, mais realizado, porque a gente está caminhando em direção ao 9 de ouros. Esse é um processo que é melhor ser feito de uma maneira tranquila e devagar, mas com bastante solidez, do que tentar fazer rapidamente no impulso e acabar não trazendo total concretude, total base para sua vida. Então, se demore até um pouco mais nesse processo, tá bom? Sem problemas, para que você saia disso realmente com todos os pontos lapidados, com todos os processos integrados dentro de você. Não há necessidade de pressa, porque nesse momento você também entende que os altos e baixos, eles fazem parte da vida e tá tudo bem. Tá tudo bem acolher também as dificuldades que a gente tem que resolver, tá tudo bem acolher os dias de melancolia, tá tudo bem acolher as energias não tão interessantes que nos cercam em alguns momentos. E prestar atenção a isso também traz um crescimento grande, não é para ser ignorado nenhum aspecto seu, nenhuma perca de consciência, nenhum medo, seja de rejeição, seja de nunca conseguir desatar um nó da sua vida. Isso não pode ter um peso maior sobre você. A compreensão de que isso existe e é essencial para o crescimento da sua alma pode ser integrado nesse momento. Clarifica o 9 de ouros. Nossa, que lindo! O eremita, incrível! Incrível, Gêmeos. Eu vejo você entrando, e o louco aqui no fundo do baralho. Eu vejo você entrando num novo momento da sua vida que você consegue visualizar real, assim. Não é algo que você sente, que você pensa. Você vai conseguir realmente aproveitar o desfrute de todo esse processo que você vinha passando até então. Essa realização que você tem a colher é a compreensão de que você é capaz de iluminar os seus próprios processos. E de repente a vida sua que estava em tons de cinza, escuro e sem cor, começa a trazer muita cor para o seu olho, para sua... Você vendo a beleza da vida, né? Esse é o sentido simbólico que eu tô querendo dizer. Tudo muito colorido, tudo muito alinhado, direcionado, orquestrado. Você consegue acessar esferas da organização do cosmos e da criação do universo, que são leis que regem o processo de descoberta do ser humano de si mesmo, e que quando a gente se descobre como ser humano, é o grande universo se conhecendo, porque cada um dentro da sua jornada faz parte da mesma maneira, não menor, não maior, do que o descobrimento do próprio universo, do próprio cosmos por si mesmo, retornando ao conhecimento, retornando às memórias de onde que tudo começou. Então é um processo de descascar a cebola, de entrar em camadas mais profundas da sua alma e, consequentemente, alcançando essas explicações que você encontra dentro de si, é mais satisfatório viver essa experiência, porque vai sendo prazeroso ver na matéria o quanto que quando você dedica esforços para se conhecer, para ultrapassar uma dificuldade que nem sempre favoreceu muito a sua experiência, você vive diferente e um novo horizonte se abre ali naquele momento, sabe? E dessa maneira você consegue se jogar na vida de muito mais solto, muito mais livre, muito mais tranquilo e passar por uma experiência de cura profunda, de aspectos que curam o seu espiritual e a sua vivência aqui, tá certo?
Então é isso, gêmeos. Um beijo no seu coração. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu desejo o melhor pra você hoje e sempre. Tchau, tchau.